A graça e a paz, meu irmão, a graça e a paz, minha irmã, louvado seja Deus, porque estamos reunidos em mais uma noite para adorar o nome santo do Senhor, culto de oração. Queria refletir com vocês hoje através de uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 14, no verso 23, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardarás as minhas palavras, e meu Pai o amarás. E viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Que lindo. Amados irmãos, como a gente pode... Amada igreja do Senhor, como uma pessoa pode dizer que ama alguém se não conversa com esse alguém? Se não conhece esta pessoa? Aleluia. Jesus ele está falando assim, ó, se você me ama e quer ser amado do meu Pai, tem que praticar as minhas palavras. Ou seja, aquele diálogo através da oração. A gente tem um diálogo com Jesus através da oração. Então, quando a gente vai dialogando com Jesus pela oração, a gente vai tendo conhecimento dele e vai se envolvendo com ele. Ele fala, isso é o amor de Deus, e ele e o Pai vêm fazer morada. Então aqui nós aprendemos uma lição, querida e amada igreja do Senhor. Pode alguém fazer morada em alguém? Está falando de casa, de lar, de família, amém? E ele fala assim, dessa forma o Pai vem e faz morada conosco, louvado seja Deus. Então aqui nós aprendemos já de início, que a oração nos leva a ter comunhão com Deus, e assim Deus vem fazer morada. E quando falamos de morada, falamos primeiramente de uma missão. Então aqui nós aprendemos que a missão ela começa em casa. Louvado seja Deus. E para isso nós vamos trazer a referência do livro de Juízes, capítulo 6, que temos ali a história de Gideão. Gideão, ele recebeu de Deus uma missão. E a primeira missão que ele recebe de Deus para vencer os midianitas foi o quê? Olha, você pega, sobe ali no monte, onde seu pai edificou altares aos ídolos, destrói tudo, arrebenta tudo e faz ali para mim um altar. Louvado seja Deus. E ele pega assim os seus homens, sobe naquele lugar, cumpre o mandamento do Senhor durante a noite e arrebenta tudo aquilo, aleluia. E é interessante que quando ele quebra tudo, ele move o coração de quem está em volta, dos adoradores dos ídolos. E aí então eles querem notificar, ficam agitados e vão até o pai de Gideão e chegam para ele e falam assim, elimina o teu filho, porque ele quebrou e desfez o altar de Baal. E aí o pai dele disse assim, não, como nós podemos entender, e eu vou desfazer do meu filho, como nós vamos entender isso? Se fosse Deus quebrar o altar de Deus, Deus mesmo agiria. Mas como pode, então, somente 10 homens ir lá e destruir tudo, e aqueles deuses não poder fazerem nada? As estátuas nada se fizeram, então não puderam fazer nada, e assim foram destruídos. Aí nós vemos aqui que o pai de Gideão, ele foi convertido também, aleluia. Ele abandonou a adoração dos ídolos, louvado seja Deus. Se nós nos depararmos com o Velho e o Novo Testamento, nós vamos ver as responsabilidades da própria família. No livro de Efésios 6, capítulo 1, verso 3, diz que os filhos devem obedecer e honrar os pais, aleluia, no Senhor, louvado seja Deus, porque isso diante de Deus é justo, aleluia. Em Efésios 5, 25, diz que o marido deve amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que interessante. Em Efésios capítulo 6, verso 4, diz que os pais não podem levantar a ira dos filhos, ficar provocando a ira dos filhos, mas tem que criar com rigidez, na doutrina e a demonstração do Senhor. Louvado seja Deus. Aí assim a gente consegue entender como é que vem vitória nos lares. Chega o dia da grande batalha no livro de Juízes capítulo 7. Gideão conduziu o seu exército de 32 mil israelitas para o campo de conflito, contra 135 mil midianitas. A desvantagem militar era de 4-1. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com essa tropa toda, com esse número de soldados todo. Em 2 etapas, Deus eliminou a força militar de Israel. Primeiro, ele pede para ver quem queria e quem não queria. E muitos não vão, 22 mil pessoas voltaram para casa. Os midianitas ficaram com uma vantagem agora de 13,5 contra 1. Aí na segunda etapa, Deus manda Gideão manda embora agora, tira 9.700 israelitas, soldados de guerra.
Deixa Gideão agora só com 300 soldados. Para vencer o inimigo, o soldado israelita agora teria que vencer, cada homem do israelita teria que vencer 450 inimigos. Imagine você lutando agora com 450 homens. Cada soldado tinha que vencer 450 soldados inimigos. Aleluia. Mas Deus, na sua infinita e grande sabedoria, tinha um propósito bem definido na redução da força militar de Israel. Ele mandou esse exército para a batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer: foi a minha própria mão que me deu, que me livrou, foi o meu próprio esforço que me livrou. Juízes 7, Deus diz, eles mesmos deixam claro, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale que foi, eles têm que entender que foi Deus. Falta isso hoje. Hoje em dia nós temos deparado com pessoas que não aprenderam essas lições. Confiam em números, acham que grandes multidões são evidências da aprovação de Deus. Depende de estratégias humanas, de táticas humanas, carnais, para alcançar e avançar no crescimento da própria igreja. Hoje nós temos deparado com pessoas criando situações dentro das igrejas. As igrejas criando coisas dos homens para ser atrativo. Nós temos visto hoje, infelizmente, agora uma tal de igreja de carro, de veículos. Irmãos, estão usando de todo quanto é arte humana para poder ser atrativo para as pessoas, para agradar o ego das pessoas. Mas Jesus está dizendo que tudo começa em casa. E como que começa em casa? Quantos problemas temos no lar? Quanta situação temos no lar? Se nós não formos da casa de Deus, do culto de Deus, da família de Deus, de nada nos adianta, irmão. Deus, ele reduz tudo que pode para que ele seja colocado no lugar dele. Lugar de digno, de honra, de glória, de louvor, de adoração. Eu gostaria que você então refletisse nessa palavra. Se a gente conhece Deus, aleluia, ele faz morada em nós. Fazendo morada em nós, ele exige que a gente siga o contexto da fé, siga a palavra, pratique a palavra, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, cuidando do marido, sendo a primícia o nosso lar. O nosso lar passa a ser um lugar mais propício para que a gente busque a presença de Deus através do lar. Por isso a gente vai para a igreja, para se revestir do conhecimento de Deus, para poder ter uma conduta diferente, para mudar a cada dia, para ter uma conduta diante dos filhos, diante da esposa, diante do marido, diante da casa, da família, de uma maneira limpa, de uma maneira justa, aquilo que agrada ao Deus, baseado na palavra dele. E aí então nós vamos lutar e batalhar. Não importa se a sua família é pequena, não importa quantos são para lutar contra o câncer, contra a doença, contra a enfermidade, contra o desemprego, contra as necessidades. Não importa quantos da família sejam, importa que Deus e o Pai e Jesus estão presentes. Isso é que importa. E a presença de Deus é a garantia da vitória. Por maior que seja o inimigo, tão grande que seja, ou quantos sejam os problemas e as dificuldades que o inimigo causa em nossas vidas, Deus é maior. Então que fique você guardando essa palavra no teu coração nesta noite, para que Deus possa operar na tua vida. Pensa no lar, pense na família, ore a Deus, leve as causas da sua família até Deus, porque a gente levando o diálogo até Deus, a gente está conhecendo Deus, e assim Ele pode fazer morada em nossa casa, porque nós temos diálogo. Não dá para morar numa casa que não se converse. Aleluia. Eu quero orar pela tua causa. Eu quero orar pela tua família. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero estender minhas mãos neste culto hoje. Declarar ao Pai querido e amado a libertação, a cura, a transformação do lar. Quero que o Senhor derrame do teu poder e da tua graça. E através da sua palavra, que as pessoas aprendam a fazer leituras diárias na sua casa, com seus familiares. Lê um salmo, lê um texto bíblico. E assim o Senhor vai operando. Por isso, Pai, eu peço a Ti que liberte, que transforme, que jogue por terra todo tipo de enfermidade. Senhor, da mais intensa maldição que veio, tudo que vem contra o povo, tudo que vem, não importa quantos problemas tenha dentro de um lar, não importa quantos inimigos têm se levantado contra o meu irmão ou minha irmã, contra esta casa, contra esta família. O que importa, Senhor, que nós possamos ser um número pequeno, mas que o Senhor dos exércitos vai à frente da nossa peleja. É o Senhor quem luta por nós, e nós te glorificaremos, Pai. Dando a vitória, te glorificaremos. Assim eu declaro a vitória de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique com Deus. Uma ótima final de quinta-feira, uma noite de quinta-feira, uma sexta abençoada, um final de semana maravilhoso, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.